E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Ah, é Otami Miranda, não sei se é assim que eu devo me referir, se é Otami Miranda ou Atami Miranda, me perdoe a ignorância, que às vezes isso daí confunde a gente, viu? Confunde. Aqui, você vai ler nas matérias, não fala nem oi nem a, né? Então, já sabe, né? Tami Miranda revela ter sido exorcizado por pastor na adolescência. Coisa, exorcizado, tirado o cramulhão, o espírito que estaria, né? Olha só. Tami Miranda revelou em uma entrevista recentemente, lá no podcast Pode Ser, do Celso Portiolli, que foi levado a um exorcismo em uma determinada igreja pela sua própria mãe. A cantora Gretchen descobriu que havia beijado uma mulher na adolescência e pegou, né, um ar medonho. O episódio ocorreu quando Tami ainda tinha entre 16 e 17 anos e ainda não se reconhecia como homem trans. Gretchen, então, não soube lidar com tudo isso e, na época, na fase, né, mais fervorosa na sua fé, disse que precisava ir para a igreja e, segundo palavras, né, diz o seguinte, abre aspas, você vai passar por aquele exorcismo porque você está com o espírito de homossexualidade. Fecha aspas. Palavras do Tami, né? Ele descreveu também que o exorcismo, como uma situação mais engraçada, a qual já viveu, né? Fala o seguinte: o pastor colocava a mão na minha cabeça e começava a chacoalhar de um lado para o outro e dizia: espírito da homossexualidade sai, batendo o pé e perguntou o nome do espírito. Aí eu respondi: Tami. Ai, desculpa, até engasguei porque essa é fogo, hein? E ainda acrescentou: ele percebeu que o espírito não estava saindo e tentou novamente. Parece piada, mas eu vivi isso. Disse para minha mãe que se nada saísse, se referindo ao espírito, ela deveria me deixar em paz, pois essa é a minha realidade. Foi isso e nunca mais voltamos. É... Tem uma coisa aqui que eu preciso comentar. A gente começou o vídeo aqui, né, falando sobre o The Chosen, né? Então, o The Chosen entra nesse aspecto. Sim. Logo no primeiro capítulo já entra nisso. O farisaísmo. E nesse caso a gente viu que é um farisaísmo. Por quê? A primeira coisa a gente tem que interpretar a Bíblia, né? A gente tem que saber discernir o que é obras da carne e obras do espírito. A questão que envolve a sexualidade da pessoa, por exemplo, é obra da carne. É obra da carne. A lascívia, a luxúria, o desejo desenfreado ou controlado, superestimado ou subestimado, é obra da carne. Não precisa ser muito inteligente. Só ler a Bíblia, tá lá. Agora, quando você vê um religioso agindo dessa forma, e a pessoa nem autoridade tem, não é dom, é autoridade para expulsar demônios e expõe a pessoa ao ridículo, colocando nessa situação e falar, sai demônio, e a pessoa nem se manifestou nada, aí passa vergonha mesmo. Passa uma vergonha monstro. Nisso daí, do Tami zombar do camarada, eu dou risada. Eu dou risada e muita risada. Porque, oh meu Deus do céu, espírito, né? Oh meu Deus. Olha só por Deus. Eu sei que existem demônios, eu sei que existem a influência de entidades e potestades em determinadas situações. Eu compreendo tudo isso e eu sei que isso acontece. Agora, quando a gente vê uma exposição dessa à vergonha, a pessoa deveria, no mínimo, se recolher à sua insignificância. Mas tem pastor que passa vergonha e ainda está todo pomposo, né? Cheio de disposição.
pensando que é a última bolacha do pacote. É o fim da picada. É o fim da picada. Agora um comentário sobre o Tami. A Juliana comentou aqui, eu achei incrível. Tami era tão bonita, né? Se mutilou e ficou assim. Percebo que ela tem sede de Deus, mas não deixa o pecado de estimação. Eu já vi em alguns depoimentos o próprio Tami, falando sobre esse aspecto, que lutou demais. Inclusive a própria Gretchen falando sobre isso. É uma luta constante. Eu entendo a pessoa que decide ser um eunuco para Deus. Quando eu digo eunuco, não é que a pessoa se castrou, mas a pessoa acha melhor não enganar outras pessoas e porfiar por entrar pela porta estreita. Eu entendo isso daí. Agora, a pessoa também tem a liberdade de escolher o caminho que ela quer. Ela tem a liberdade. E isso daí ela precisa agora saber que existem algumas consequências. A primeira é que dá um trabalho para reverter tudo, se ela quiser algum dia reverter. Ele, né, no caso. E, além disso, as pautas políticas e ideológicas têm que também ser deixadas de lado, porque não faz parte do evangelho. Quer ser político, lutar por pautas, fica à vontade. Mas tem que pôr uma coisa na cabeça. Nunca vai fazer parte do evangelho. Vai fazer parte de outras religiões, de outras crenças. Mas do evangelho de Jesus Cristo, nunca vai fazer parte. Simples assim. Complicado, complicado. Porque eu lembro dessa entrevista. Aí, ó, tá vendo? Confirmando aí, a Regiane Melo confirmando o que eu acabei de dizer. Então, existe essa luta interna. Existem pessoas que falam, né, que dentro de nós existem dois leões. E aquele que for mais alimentado é o vencedor. É muito difícil a pessoa negar a si mesma, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não é para qualquer um, não é. Isso é muito difícil. Você negar a si mesmo, meu irmão, é um negócio muito difícil. É por isso que eu vejo muitos homens e mulheres de Deus testemunhando. Irmão, eu levei 10 anos de oração para Deus me libertar de tal coisa. Eu passei por tal coisa, foram 20 anos. Eu passei por tal coisa. E alguns chegam próximo da morte, falam assim, olha, estou a minha vida toda lutando contra isso. Eu lembrei agora um testemunho do Augusto Nicodemos, lá no Inteligência Limitada, ele falando que de vez em quando vem cenas na cabeça dele de coisas que ele fez no passado e ele tem conflito até hoje. Eu não sei a idade dele, acho que tem 70 anos ou mais, não sei. Um senhor de seus cabelos brancos, um senhor, um homem formado, falando que luta até hoje. Imagina tu e eu, que chegamos agora há pouco. Ô, meu irmão, o negócio é sério demais. É difícil, viu? É difícil. É uma luta constante. É uma luta constante, né? Mas engraçado que eu vejo muita gente aí que persevera e luta contra um câncer, luta contra até uma depressão ou outras patologias, mas não consegue lutar contra o próprio eu. E eu sei que tem momentos que você cai, levanta, trupica numa coisa, às vezes quer voltar, fica um tempo afastado, depois retorna para o caminho. Não é fácil, não. Mas o importante é batalhar, né? É lutar. Vai que encontra um sirineu aí que pega a sua cruz e te ajuda em algumas partes, né? É bom, né? Dá uma força, um upgrade daqueles, né?